farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 287ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é arrependimento. Deixar o pecado? Não há dúvida de que todos os homens desde Adão tiveram de se arrepender para terem uma relação correta com Deus. A importância do arrependimento é demonstrada pelo facto de homens de todas as épocas bíblicas o terem pregado. João Batista, por exemplo, pregou arrependimento, segundo lemos em Marcos 1,15, que cito: arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo enfatizou sua importância quando disse, e lemos isso em Lucas 13,3, não, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O apóstolo Paulo pregou em Atos 20:21, lemos assim, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O problema não está em pregar o arrependimento, mas sim em dar uma definição errada a esta palavra. Ao longo dos séculos, arrepender passou a significar algo muito diferente do que significava quando foi proferido por João Batista, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo. Se consultarmos um dicionário moderno para arrependimento, encontraremos definições como sentir pesar ou remorso, sentir culpa, afastamento do pecado. Com estas definições, alguns têm pregado reforma em vez de arrependimento. No entanto, se consultarmos a palavra grega traduzida na Bíblia por arrepender, que foi usada por João Batista, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo e outros no Novo Testamento, veremos que a palavra metanoia significa pensar de forma diferente, isto é, mudar de mente, ou seja, mudar de pensamento, mudar a forma de pensar. Nos próximos Pedindo Luz, começando com este, espero tratar de ideias erradas sobre o significado de arrependimento. Falarei sobre factos sobre o arrependimento e fé e arrependimento. Começarei hoje pelas ideias erradas sobre o arrependimento. Suponho que haja muitas ideias erradas acerca do arrependimento, mas trataremos aqui das mais populares. Talvez a ideia falsa mais popular seja a de que o arrependimento consiste em deixar o pecado. É dessa ideia errada que falarei hoje. Já ouvi alguns pregadores bem conhecidos dizer: se queres ser salvo, arrepende-te dos teus pecados, deixa os teus pecados. Ora, se deixar os pecados significa parar de pecar, então as pessoas só podem ser salvas se deixarem de pecar. E nesse caso é pouco provável que alguém alguma vez tenha sido salvo, pois não conhecemos ninguém que alguma vez tenha deixado de pecar completamente. Um dia alguém perguntou a uma grande congregação se havia alguém presente que não tivesse pecado na última semana e que levantasse a mão nesse caso. E nem uma única mão foi levantada. E com verdade, pois não conheço ninguém que viva um único dia sem pecar. É verdade que uma pessoa pode não cometer homicídio, adultério, ou pode não assaltar um banco, mas peca na mesma. Romanos 14:23 diz: tudo o que não é de fé é pecado. Isso significa simplesmente que, se fizermos alguma coisa sem a convicção de que Deus o aprova, então isso é pecado. E suponho que todos somos culpados disso todos os dias da nossa vida. Mas, Tiago 4:17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando era jovem, lembro-me de ouvir um pregador avançado na idade de orar: Senhor, perdoa-nos os pecados de omissão, bem como os de comissão. Existe realmente essa coisa que é chamada pecado de omissão. A Bíblia diz que deixar de fazer algo que sabemos ser bom é pecado. E quem é que nunca pecou neste aspecto? A primeira carta de João é dirigida aos crentes. E o capítulo 1 e versículo 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pronome nós, neste versículo, refere-se a cristãos, a crentes. Qualquer crente que afirme que não pecou está a fazer de Deus mentiroso. Há anos li um livro que no capítulo sobre a salvação o autor escreveu: deixa os teus pecados e Deus dar-te-á um novo coração. O autor apresentava o arrependimento como deixar o pecado. Alguém escreveu àquele escritor, exprimindo a sua preocupação, sabendo que tal ensino frustra o incrédulo e fala pensar que a salvação é para ele inalcançável, visto que não conseguiria viver uma vida sem pecado. Esse escritor respondeu dizendo que ele se tinha arrependido, que ele tinha deixado os seus pecados. Quando lhe foi depois perguntado se ele tinha pecado depois de ter sido salvo, ele teve que responder honestamente e admitir que sim. Foi-lhe então explicado que se ele pecou depois de salvo,
Então não tinha deixado os seus pecados, apenas tinha deixado parte deles, ou seja, aqueles que não cometeu desde que foi salvo. Ele acabou por concordar em alterar aquela sua afirmação no seu livro. Se arrependimento significa deixar de pecar, deixar o pecado, e deixar o pecado significa deixar de pecar, então uma pessoa teria de viver uma vida sem pecado para ser salva. E se assim fosse, ninguém poderia ser salvo, porque não há pessoas perfeitas, ou seja, que deixem de pecar. Uma pessoa, para ser salva, não tem de melhorar. A pessoa é salva para melhorar. Não se troque esta ordem. Uma pessoa não consegue melhorar antes de ser salva. Na realidade, uma pessoa só pode começar a viver melhor depois de ser salva. Quando um indivíduo confia em Cristo como seu Salvador, recebe uma nova natureza. A segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que o crente fica participante da natureza divina. Com essa nova natureza, vêm novos desejos, um novo poder para tornar esses desejos realidade. Lemos em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É a presença de Deus no crente que lhe dá tanto o desejo como o poder para viver uma vida melhor. E ninguém tem Cristo a habitar em si, na pessoa do Espírito Santo, antes de ser salvo. E é salvo apenas crendo em Cristo como único Salvador. A vida cristã não é uma imitação da vida de Cristo. É Cristo a viver novamente a sua própria vida em nós, à medida que nós nos rendemos a Ele. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu Gálatas 2,20. E ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Há vários anos, no fim de um culto, várias pessoas confiaram em Cristo como Salvador, incluindo uma senhora e os seus 5 filhos que estavam presentes. Na mesma fila estava um homem sentado que não tinha respondido ao convite. Alguém falou com ele, enquanto os crentes da igreja cumprimentavam a senhora, os seus filhos e outros que tinham confiado em Cristo naquele culto. Essa pessoa perguntou-lhe: esta é a sua esposa e os seus filhos? Sim, respondeu ele. Não é maravilhoso que eles tenham confiado em Cristo como seu Salvador? Sim, respondeu ele novamente. Então foi feita uma nova pergunta. E o senhor? Já confiou em Cristo como seu Salvador? Ele baixou a cabeça e disse: receio que não. E mais uma pergunta foi formulada. Posso perguntar por que razão ainda não confio em Cristo como seu Salvador? Bem, disse ele, para ser sincero, tenho receio de não conseguir viver à altura disso. Tornara-se óbvio que este homem tinha a ideia de que para ser salvo teria de prometer a Deus que nunca mais pecaria, ou pensava que o arrependimento significava deixar de pecar. Então foi feita uma nova pergunta. O que quer dizer com isso de não conseguir viver à altura? Bem, disse ele, sei que provavelmente vou pecar novamente. Então foi-lhe dito: se ser salvo significa prometer a Deus que nunca mais irá pecar, então eu nunca seria salvo, porque sei que não consigo viver uma vida sem pecado. Foi-lhe explicado finalmente que para uma pessoa ser salva, basta confiar em Cristo como Salvador. Foi-lhe lido João 3,36 que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Foi-lhe então perguntado: o versículo diz que tem a vida eterna aquele que crê no Filho e vive de acordo com isso? Oh, não, respondeu ele. Então o que diz o versículo? Diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, foi-lhe dito: é necessário crer no Filho e viver de certa forma para ser salvo, ou basta crer no Filho, como diz a Bíblia, para ter a vida eterna? Bem, disse ele, suponho que se deve fazer o que a Bíblia diz, apenas crer no Filho. Finalmente foi-lhe perguntado: então quer confiar no Senhor Jesus Cristo agora, neste momento, como seu único Salvador? Com um sorriso no rosto, ele respondeu: quero certamente. Num instante, juntou-se à sua esposa e aos seus filhos, enquanto os crentes da igreja vinham saudá-los, alegrando-se com eles pela decisão de confiar em Cristo como seu único Salvador. Penso que há muitos que gostariam de ser salvos, mas foram ensinados com a ideia errada de que arrependimento é deixar o pecado e, por isso, estão convencidos de que não podem ser salvos. Oh, como é importante apresentarmos a salvação de forma clara, como diz a Bíblia, e explicarmos às pessoas que não somos salvos por fazer alguma coisa, somos salvos por confiar no que o Senhor Jesus Cristo já fez. E Ele é que realizou o que era preciso ser feito ao morrer por nós na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, pagou completamente a dívida do pecado, e a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que lemos em João 3,16. Portanto, termino com o apelo de sempre: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol